Alô, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é muito interessante, que muita gente pergunta. Como saber a vontade de Deus para a sua vida? Vamos discutir isso? Alô, muita gente já me perguntou, quando eu estava dando aula de escola dominical, como é que eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? E essa pergunta é interessante porque Deus já revelou tudo o que Ele queria das nossas vidas através desse livro, através da Bíblia Sagrada. Deus já revelou a vontade dele através desse livro. Aí eu acho engraçado porque que as pessoas ficam perguntando por que Deus, qual seria a vontade de Deus para a vida delas. A vontade de Deus para a vida delas já está aqui. Já está aqui na Bíblia. Certo? E aí então, como a Bíblia é a revelação de Deus para nós, nada melhor do que a gente ler o que a palavra de Deus diz sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, espero que vocês não fiquem muito entediados, mas nós vamos ler alguns versículos, alguns textos que falam sobre isso, que falam sobre a vontade de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Então, vamos lá, vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre a vontade de Deus. Vejam só, João capítulo 6, versículos 39 e 40, diz assim: E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ainda no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 2 e 3, diz assim: Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a principal vontade de Deus para os seus eleitos é que nós sejamos salvos. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós creiamos em Jesus. A vontade de Deus é que nós tenhamos a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Esse é o princípio de tudo, da vontade de Deus para nossas vidas. É que, primeiro, nós tenhamos uma experiência do novo nascimento. Nós tenhamos uma experiência de conversão, de transformação do velho homem para o novo homem. Mas a vontade de Deus não fica só na conversão, não fica só no novo nascimento. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Veja só o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário,
tenha o conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 a 18, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, a vontade de Deus é que nós não nos conformemos com esse mundo. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida que seja um culto a Deus, que glorifique a Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos pelo Espírito. A vontade de Deus é que nós nos enchamos do Espírito. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos adiante, vamos ver o que mais a Bíblia nos diz. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Efésios, capítulo 4, versículo 21 a 32. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Essa é a vontade de Deus, que nós vivamos desse jeito, revestidos do novo homem, abandonando as práticas antigas, as práticas do passado. O Espírito Santo em nós nos capacita a isso. Nós não conseguimos fazer isso por nossas próprias forças, mas Espírito Santo em nós nos capacita a isso. Vamos adiante. No mesmo livro de Efésios, no capítulo 5, dos versículos de 1 a 21, diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas
que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Porque portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a vontade de Deus para a vida de todos os eleitos que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Mas tem mais. Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Essa é a vontade de Deus. Nós só podemos saber a vontade de Deus para as nossas vidas se nós conhecermos a Bíblia, se nós tivermos intimidade com essa palavra. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Como está o seu compromisso com a leitura bíblica? Como está o seu compromisso em ler a Bíblia diariamente? Só tem uma forma de você conhecer a vontade de Deus, meu irmão. Lendo a Bíblia diariamente, todos os dias. Leia a Bíblia. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E também sejam agradecidos, cante louvores a Deus, exalte ao Senhor, tenha gratidão no seu coração. É o que nos diz a palavra. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. As pessoas que não frequentam a igreja, os chamados desigrejados, não estão cumprindo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós nos reunamos como igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja. E veja que o problema dos desigrejados é antigo, né? Primeiro século já tinha. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, essas são alguns exemplos da vontade de Deus para a sua vida. Então não tem razão de você ficar perguntando a um ou a outro qual a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a sua vida está expressa na palavra. Suficiente para a sua salvação. E suficiente para um proceder santo, para um viver santo e em santificação. Eu entendo, obviamente, que o que é que as pessoas querem dizer quando perguntam: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Às vezes a pessoa está querendo saber com quem eu devo casar, com quem eu devo namorar, qual a profissão que eu devo seguir. Mas se nós tivermos com o nosso coração e a nossa mente embebidos da palavra de Deus, nós vamos saber qual é a vontade de Deus para nós naquele problema, naquela questão particular. Obviamente, Deus quer que você seja luz onde quer que você esteja. O que quer que você faça, o que quer que você pense, o que quer que você diga, você tem que resplandecer a luz de Cristo. E isso só vai acontecer se você tiver intimidade com Deus, e essa intimidade com Deus passa pela leitura da palavra diariamente, passa pela oração, momentos de leitura da palavra de Deus e oração. Né? Também a Bíblia nos traz, tem um livro todo que traz conselhos práticos para a nossa vida. Não é? Mais uma vez, a resposta está na palavra de Deus. Se você gastar tempo para ler e estudar o livro de Provérbios, você vai ter muito, mas muito proveito na sua vida. Esse livro vai lhe ajudar bastante a tomar decisões corretas, a tomar decisões na direção certa, de acordo com a mente de Deus. Leia o livro de Provérbios. Leia, releia, torne a ler. Deixe esse livro permear a sua vida. Ele vai lhe dar muitas dicas, não é? de como fazer certas decisões, como tomar certas decisões. Certo? E podemos dizer,
né, que para ajudar você nas suas decisões, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Ou seja, se a sua decisão não lhe traz paz, se a sua decisão lhe traz angústia, então já é um indício de que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus, quando você está fazendo a vontade de Deus, a paz de Cristo está no seu coração. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, também nos dá um direcionamento sobre as decisões que nós precisamos tomar e que elas sejam de acordo com a vontade de Deus. Diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, é um bom termômetro, né? Quando você for tomar uma decisão, quando você for fazer alguma coisa, se pergunte, é para a glória de Deus? Isso vai glorificar a Deus? Isso vai exaltar o nome de Deus? Se não for, não tome essa decisão, não faça isso. Porque nós não somos de nós mesmos mais. Nós somos de Deus agora. Qualquer coisa que fazemos é para a glória de Deus. E se fazemos algo errado, isso redunda em vergonha para Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15, também nos diz: e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, se você tiver esses balizamentos, esses parâmetros, você vai ter muita chance de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus, de glorificar a Deus com a sua vida. Nós fomos chamados a glorificar a Deus. E a glorificação de Deus nos traz muita alegria, muita satisfação. Fazer a vontade de Deus, viver uma vida santa, traz alegria para a gente. Traz alegria para o coração do crente. E aí, em suma, a palavra de Deus tem a vontade de Deus para a sua vida. Você não precisa nem de gurus, nem de experiências místicas para sabê-la. Principalmente se esses gurus e essas experiências forem contrárias à palavra de Deus. Aliás, fujam dessas novas revelações. O cânon já está completo, a revelação de Deus já está completa. Não existe mais uma revelação especial de Deus. Tudo o que nós precisamos saber está na Bíblia. Tudo o que é necessário para a nossa salvação e para a nossa santificação está na Bíblia. Não procurem gurus, não procurem experiências místicas, sobrenaturais, como se isso viesse a trazer alguma coisa especial para vocês. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Busque sempre as Escrituras. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu gostei. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Toca lá o sininho para você saber sempre que novos vídeos forem publicados. E, acima de tudo, tenha uma vida comprometida com o Senhor. Principalmente, leitura da Bíblia, oração e gratidão. Que Deus nos abençoe.